Got me popping. Finish up my will because they say love. Oi gente, tudo bem com vocês? Trazendo mais um Stage Vlog por aqui. Essa semana eu vou trazer vários, então já deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar, porque temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Nesse dia eu usei bastante meu iPad nos estudos, eu vou falar um pouquinho sobre ele pra vocês. E eu estudei basicamente sociologia e fiz algum trabalho, fiz alguns deveres e eu mostrei tudo pra vocês. Como vocês viram aí no título, sim, eu estudei num domingo, um friozinho, que eu sei que é bom de ficar deitado na cama assistindo série, mas eu decidi estudar no domingo porque eu acabei não estudando direito essa semana por conta das minhas provas, então eu foquei bastante só nas minhas provas e nas matérias que estavam sendo dadas novas, assim, eu acabei não vendo praticamente nenhuma. E como eu vou pegar essa semana que a gente tá agora pra pegar todas as matérias que já passaram, fazer exercícios e eu vou gravar tudo pra vocês, eu decidi já começar a adiantar isso no domingo. Aí eu peguei um mais leve, eu peguei só sociologia, porque inclusive foi a última aula da sexta-feira, e eu já falei, é rapidinho, é uma matéria bem básica, assim. E aí eu peguei, baixei o vídeo da minha aula, fui assistindo e fui fazendo anotação no meu iPad. Eu gosto de falar por aqui um pouquinho sobre a minha rotina de estudos, que dias eu estudo, que dia eu costumo não estudar, porque eu não sigo nenhuma regra. Eu tenho dias de descanso sim, mas eu não tenho o dia de descanso. Então, eu costumo sempre descansar no sábado e domingo, mas isso não é regra. Se eu tiver que estudar, eu tenho uma prova pra fazer, eu tenho um trabalho pra entregar, ou, por exemplo, eu tirei dia de descanso na quarta-feira, e aí eu vou estudar no domingo porque não tem problema nenhum se eu estiver motivado ou produtivo. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Se pra você existe um dia certo para descanso, ou qualquer dia pode ser dia de descanso, qualquer dia pode ser dia de produtividade, porque eu vejo muita gente falando, nossa, toda segunda-feira eu tenho que ser produtivo, eu tenho que fazer não sei quantos deveres, e não é assim. Eu pelo menos não penso assim, segunda-feira é o fim de que eu acordei um pouco mais desmotivada, não tô a fim de fazer nada e eu tirei o dia de descanso, e aí eu reponho, entre aspas, isso no domingo. Por isso que eu gosto de ter esse negócio mais maleável assim. Mas, no geral, eu não costumo estudar no final de semana porque eu consigo colocar tudo durante a minha semana. Mas, provavelmente, ano que vem ou no próximo ano, que eu já vou começar a entrar muito mais com vestibular, Enem, treinar muito mais redação, aí talvez eu tenha que ocupar o meu final de semana, mas não inteiro. Por isso que no final de semana eu costumo colocar umas matérias mais básicas, umas matérias que eu tenho mais facilidade, ou umas matérias não tão pesadas mesmo. Igual no final de semana, se não for pra prova, eu raramente vou colocar, por exemplo, física, matemática, química, só se eu for uma pessoa super animada, se eu estiver muito produtiva mesmo, quiser realmente estudar aquela matéria. Senão eu deixo uma coisa mais off, assim, pra só estudar mesmo com qualidade. Eu passei já pro GoodNotes, o título que eu fiz, eu tô amando usar o GoodNotes, achei que eu não ia usar tanto assim, mas gente, todo santo dia eu abro isso pra usar, eu já baixei várias coisas, porque uma coisa que eu achei sensacional, o tablet, assim, pode ser tanto da Samsung, mas o meu é o iPad, eu tô usando assim, ultra demais, pra fazer exercícios. Exercícios foi o que virou a chave, porque eu não tenho que imprimir um monte de folha pra fazer, e não dá aquela preguiça, sabe, de nossa, pegar o lápis e apagar, errar, e tem que apagar de novo, aí fica tudo marcado, você não consegue nem enxergar mais nada. Então é muito mais prático estudar com o iPad, eu acho assim, juro, muito mais prático mesmo. E como que eu tô fazendo as minhas anotações? Durante a aula, eu costumo anotar no iPad, ou então no post-it e coloco na apostila, enfim. Mas na maioria das vezes agora eu tô anotando mais no iPad, principalmente aulas mais conceito, assim. Então, biologia, história, sociologia, filosofia, que o professor fala e não para mais. Então eu costumo anotar no iPad pra já deixar registrado. E o que eu vou começar a fazer?
Eu gosto de... Não tô mais fazendo resumo pra esse ano, minhas anotações já estão bem resumidas, enfim. Então eu não sinto necessidade de fazer um resumo porque minhas anotações já estão bem boas. Então, durante a aula, eu vou fazer anotação no próprio iPad, com a maioria das coisas com que o professor fala mesmo, e vou ir pro papel se eu sentir necessidade, tipo, se precisar adicionar mais alguma coisa, eu pego essa anotação do digital, pego o que o professor falou, e também vou pegar os conceitos, assim, vou ler a apostila, fazer a leitura ativa da minha apostila e passar tudo pra anotação, que aí eu vou juntar tudo e vai ficar algo bem completinho mesmo. Se eu tiver alguma dúvida, ter tirado a dúvida, eu coloco no papel mesmo, ou então eu faço tudo no digital e acabo imprimindo, porque agora eu consigo fazer isso. Eu ainda não testei, mas eu sei que dá pra fazer. Então, se já tiver tudo bem completinho no digital, se não ter mais o que adicionar depois que eu tiver lido a apostila, ou enfim, não tiver nada mais que adicionar, aí é só eu imprimir a folha e colocar no meu fichário, que aí fechou. Mas se eu precisar ler e ver que tem bastante informação a mais que dá pra adicionar, aí eu começo a escrever no papel. Inclusive, eu vou gravar bastante agora pra vocês, pegando uma nova matéria. Eu tô testando um novo método de estudos que, principalmente antes da prova, eu tô vendo que tá sendo muito mais eficiente pra mim do que era a autoexplicação, que se chama o método retraining. Eu acho que eu já fiz um vídeo no canal falando sobre, tem post no meu Instagram, que eu tô muito ativa por lá também, que é basicamente uma autoexplicação, só que de forma escrita, que eu consigo, minha memória é muito visual, então quando eu escrevo, quando eu vejo cores e tudo mais, eu consigo absorver muito mais, fixar melhor muito mais o conteúdo. Então eu já gravei fazendo várias vezes esse método retraining em outro study vlog, se vocês quiserem ver, vai estar nos cards aí. Mas basicamente ele, depois que você estudou da forma que você quiser, pode ser por resumos, videoaulas, enfim, exercícios, você vai pegar uma folha separada, escrever o nome da matéria, o nome do conteúdo mesmo que você está estudando e listar exatamente tudo que você lembra daquilo, sem pesquisar em nenhum lugar, sem olhar em nenhum lugar. Então você anota tudo que você lembra e isso vai te forçar a lembrar, sabe? Então eu costumo ver a matéria, às vezes eu tô começando a usar flashcards para revisar e para continuar fixando, e aí um dia antes da prova eu faço esse método de retraining para deixar tudo bem fresco na minha memória, e depois que eu acabei de listar tudo sem olhar em nenhum lugar, aí sim eu pego meu resumo, minha apostila e corrijo, vejo que eu acertei, que eu errei, ou adiciono informações que eu esqueci, e aí me ajuda bastante, de verdade, tá me ajudando muito, e esse método tá sendo muito eficiente pra mim, e vale a pena testar, sair da zona de conforto pra testar coisas novas, que aí pode ser melhor do que você estava esperando. Uma pergunta que vocês me fazem muito é como criar o hábito de estudar praticamente todos os dias. Eu nunca fui essa pessoa de estudar todos os dias, eu sempre tirei nota boa, enfim. Mas eu nunca fui a pessoa que estudava antes, tipo, nossa, uma semana antes da prova, ou estudar diariamente. Nunca fui. Eu comecei a fazer isso esse ano mesmo, porque eu sempre estudava um dia antes da prova e ia bem. Aí agora eu tô... E eu vi assim que era tudo decorado, por isso que eu não lembro nada de hoje que eu estudei antes. Por isso que eu tô tendo que rever muita coisa. E agora focando realmente em fixar a matéria, porque quando eu precisava dessa matéria, não só pra prova, né, eu já tenho essa mentalidade que eu vou precisar dessa matéria não só pra essa prova que eu tô fazendo agora nesse bimestre. Eu vou ter que lembrar dessa matéria quando eu estiver no terceiro ano fazendo vestibular. Então eu tenho que focar mais agora em fixar a matéria e não decorar igual eu tava fazendo nos últimos todos os anos acadêmicos que eu tive. Então, pra você fixar a matéria, você tem que estar em constante contato com aquela matéria. Você tem que ver isso todo santo dia. E agora no ensino médio, não dá pra você deixar toda a matéria que os professores deram nas semanas, enfim, pra ler e tentar entender tudo um dia antes da prova. Porque é muito mais matéria, é muita matéria. E minhas provas, eu já disse isso alguma vez, são mensais. Então eu costumo ter 2 semanas de aula e prova, 2 semanas de aula e prova, e isso é muito pouco tempo pra entender a matéria, estudar, fazer exercício, fazer dever, fazer trabalho. É muito pouco tempo de assimilar tudo, porque é muita coisa junta, e não é pouca matéria, são as mesmas matérias que a gente já teve, por exemplo, no 6º, 7º, 8º e 9º ano, só que muito mais extensas, assim, tem muito mais detalhes. Então eu já disse isso uma vez também. Por exemplo, as organelas, algo, é simples, eu estudei isso, sei lá, no 8º, 9º ano, no 8º, mas... E era simples, tinha que decorar o nomezinho e o que ela fazia. Só que agora
entra em cada uma daquelas organelas em biologia, então é muito mais abrangente o conteúdo e fica difícil você deixar tudo para última hora para estudar, entender, revisar, fazer exercício e ir bem na prova, porque não dá, você precisa ter o hábito de estudar todos os dias. E como criar esse hábito? Você tem que começar e começar gradativamente, não queira começar, nossa, estudando 4 horas, tirando a escola por dia, porque você não vai conseguir, você vai conseguir por um dia e depois você não vai aguentar nem ficar 30 minutos sentado na cadeira. Então, começa aos poucos, começa 15 minutos, aumenta um pouquinho, eu não tenho muito tempo, 15 minutos de estudo, dá uma pausa e depois, se você tiver outro intervalo, estuda mais um pouquinho e vai aumentando isso de acordo com o que você tá sentindo no seu limite, né? Então, uma dica que eu dou pra vocês é criar uma rotina. Sempre tem uma pré-rotina pro seu cérebro já assimilar que quando você fazer aquilo, tá na hora de estudar. Então, tava até agora assistindo alguma coisa, enfim, descansando, aí você vai, lava o rosto, pega uma água, come alguma coisa e vai estudar. Ou vai e coloca uma música, e aí o cérebro já começa a assimilar que agora é hora de estudar, de ter o foco, enfim, de fazer o que seja. E depois disso, você tenta colocar mais ou menos o mesmo horário para começar a estudar. Então, eu vou começar a estudar às 5 horas da tarde, eu vou começar a estudar às 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. E isso depende muito do seu foco, que períodos você consegue focar mais, e você vai começando aos poucos. Eu costumo estudar, tem dias que eu estudo bem menos, 1 hora, assim, tirando a escola, tem dias que eu estudo mais, tipo 2, 3 horas, quando eu tenho que pegar vários exercícios para refazer e matérias mais difíceis, mas com o tempo você vai criando o hábito, você só tem que começar e tentar manter a rotina. Foi esse o vídeo, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esquece do like aí embaixo para eu trazer mais Studvlogs por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar, porque temos vídeos aqui todo segundo, quarto e sábado, 5 horas da tarde. Todo segundo, quarto e sábado, 5 horas da tarde. Assista os outros vídeos aqui no canal. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.